Mestre Inácio Carvalho. Turma boa. Turma boa. Cearense. Brabon. Poeta. Rapaz, a biografia é gigante. Não tem nem como ler toda aqui, senão a gente acaba o programa. E o programa tem 65 minutos. Às vezes tem mais uns 10 minutos a mais, uns 10 minutos, uns 15 minutos a mais, mas a ideia do nosso programa, Inácio, como você acompanhou aí, nós já estamos na 37ª, Alberto? É a 30ª. 37ª edição. Toda quarta-feira, das 18 às 19h05, por isso 65 dias, 65 minutos, a gente traz um bloco de notícias e depois a gente sempre entrevista uma figura importante, traz alguém para trazer um comentário. Semana passada foi o Luciano Siqueira, já passou aqui o Antenor, o Divanilton. Trouxemos Medeirinho. Você conhece Medeirinho, né? Claro. Direto da China. É a nossa maior audiência, né, Alberto? A nossa maior audiência é com o Medeirinho. Toda semana a gente se fala. Mas, comandante, a gente trouxe você aqui para nós conversar conosco sobre comunicação, né? Sobre o papel que hoje nós temos nessa trincheira. Esse canal também busca dessa construção aqui no Estado. Estamos com 817 seguidores. Começamos com 35 ali, só com aquela turmazinha, mas já todo mês vai crescendo um pouquinho. Você sabe como é que é isso, a gente vai minerando. Não é Minecraft, mas a gente minera seguidor. Não sei se vocês sabem o que é Minecraft, é coisa das crianças, que é pai que sabe. Mas, Inácio, já iniciando aqui com a pergunta, para depois passar aqui para o Alberto e para o Felipe. A gente se conhece há um bom tempo, participamos de várias atividades de comunicação nacional, pelo Barão de Itararé, mesmo pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido. Você tem uma experiência gigante nessa questão da comunicação popular, de esquerda, progressista. Tem um acúmulo que a gente precisa, como eu disse, né? Tu tem um papel na minha formação. Posso lhe dizer isso, que nas primeiras, sem dúvida, tem que reconhecer. Eu disse aqui para o Luciano Siqueira, eu digo para você, e como digo para vários, né? O Jorge Câmara, etc., Alberto. Mas nessa questão da comunicação, com o acúmulo dessa experiência do Portal Vermelho, é uma coisa que eu queria ouvir quem está ali dentro. Eu sei que o Portal Vermelho surgiu e foi revolucionário para toda a esquerda. Quando o Vermelho foi ao ar, foi uma loucura, porque ninguém tinha feito comunicação na internet como antes. E você está nessa direção aí há um bom tempo, já acumulado aí. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é isso, como é que está o portal e esse acúmulo aí nesse período, nesse momento. Fica à vontade aí, mestre. Muito bem. Eu não poderia, antes de responder a sua pergunta, cumprimentar, evidentemente, além de você, Jean, que é um querido. Realmente nos conhecemos há muito tempo, quando nós ainda éramos bem mais jovens, diferente do que o Felipe e o Alberto insinuaram aí sobre 1996, não sei o quê, entendeu? Uma grande alegria encontrar você, encontrar o próprio Alberto e o Felipe. Eu quero dizer que o Rio Grande do Norte, eu tenho uma relação muito afetuosa com os camaradas do Rio Grande do Norte. Quero estender aqui a toda a direção do PCdoB, aos militantes do PCdoB, cumprimentar o George, um amigo muito querido, a Fafá, né? Quero lembrar do Mosquito, nosso saudoso Mosquito, né? Que nos deixou, e deixou também muitas lembranças. E lembrar que o Luciano Siqueira, que vocês entrevistaram semana passada, é potiguar. Então, o Rio Grande do Norte, né, é terra do Glênio, né, do Alírio, né, de grandes lutadores do nosso povo. Né? Então, eu quero... Da Jana, que eu quero cumprimentar também. Então, assim, eu ficaria, talvez, citando aqui durante 65 minutos as pessoas que eu quero bem no Rio Grande do Norte. Dizer também que eu acompanhei aqui o debate dos bastidores e todos esses temas que vocês abordaram são muito interessantes. Até mesmo essa coisa dos aerogeradores aí da energia eólica. Né? Eu tenho particularmente uma opinião que acho que o Nordeste devia se unir, né, em torno dessa questão, porque o Nordeste é a região do Brasil com o maior potencial. Então, se o consórcio Nordeste se une, né, para
desenvolver, né, a energia eólica e a energia solar, isso seria uma grande conquista para o povo nordestino, para o desenvolvimento da nossa região. Mas o assunto nosso é comunicação, né? E eu vou me disciplinar no tema que você me propõe. Eu quero lembrar que o Portal Vermelho, em março próximo, completa 20 anos de existência, né? Não é um período curto, é muito desafiador, né? Porque a comunicação popular, a comunicação de esquerda, né? Num país em que os monopólios de comunicação, né, têm uma força gigantesca, né? São poucas famílias controlam, e quando eu falo família, não é força de expressão, né? É a família Marinho, é a família Saad, é a família Mesquita, é a família Frias, né? São poucas famílias, e nos estados nós conhecemos como é, né? Também são poucas famílias. Então você tem aí, né, uma força muito grande e que nós precisamos tateando ali como o vaqueiro, né, que percorre o nosso vaqueiro nordestino, que percorre a Caatinga, né? Nós temos que vestir o gibão, né, e enfrentar o Juremal, enfrentar a Caatinga para poder sair na frente e agarrar no rabo do boi, né, e vencermos, né, esse desafio. Então, essa tem sido a trajetória do Portal Vermelho, né? Nós nos colocamos como um portal, como a gente anuncia, da esquerda bem informada, né? Nós não temos a hipocrisia de dizer, né, que nós somos um portal neutro, né? Não é assim. A imprensa inteira, na história da imprensa inteira no mundo, né, tem lado, e nós temos um lado, né? O lado do desenvolvimento nacional, o lado da democracia, da liberdade, da soberania do país, né? O lado dos direitos do povo, né? E apontar a perspectiva de uma sociedade mais avançada, né? Ora, essa é a situação que nós vivemos hoje, num ambiente extremamente disputado, que é a internet, né? Nas últimas semanas, né, foram divulgadas várias pesquisas, tanto do Poder 360, o Data Poder, né, que agora é uma novidade, do IPESP, né, que faz a pesquisa que era antigamente a pesquisa da XP, né, do IPEC, né, que é o antigo IBOP, né, e agora a Genial, né, quer dizer, vão mostrando o quanto a internet tem um papel destacado, né, na informação, na busca de informações, né? Então, nós procuramos justamente dar a notícia, obviamente, né? É o primado da notícia, a notícia verdadeira, né? Nós vamos falar depois sobre outro tipo de notícia, né? A análise da notícia, o vermelho, para vocês, há pouco tempo nós fizemos aí uma atualização de colunistas, né? O vermelho tem uma seção que nós valorizamos demais, que é a seção de colunistas, né? E não são poucos, né? Nós temos mais de 50 colunistas, né, que escrevem regularmente no vermelho, alguns escrevem com um espaço maior, né? Nós temos diversos quadros do PCdoB que escrevem, mas nós temos também, por exemplo, Paulo Nogueira Batista, que foi vice-presidente, né, do Banco dos BRICS, né? Foi diretor do Banco Mundial, né? É um dos mais respeitados economistas e analistas de economia do Brasil, né? Nós temos o Paulo Clias, que é um dos mais respeitados também analistas de economia. Aí temos os diversos outros que escrevem sobre política, sobre economia, sobre meio ambiente, né? Sobre cultura. Então, esse é um outro aspecto. E um terceiro aspecto importante, né, é a opinião, né? O vermelho, quer dizer, nós damos a notícia, mas nós também analisamos a notícia. Isso é fundamental, né? Para justamente contribuir no que nós consideramos fundamental, né? Que é o tripé que nós montamos o nosso trabalho, que é informar, debater ideias, contribuir para a mobilização da sociedade, né? Justamente no sentido dessas bandeiras que eu citei anteriormente. Então, o vermelho, né, vive hoje essa batalha, né? Nós também hoje nos organizamos de forma
nós já estamos trabalhando aí desde março de 2020, né, em ambiente remoto. Quer dizer, o Vermelho hoje é absolutamente remoto, né, justamente forçados pela pandemia, mas nós procuramos ver como desenvolvemos esse trabalho dessa forma também. Claro que a gente busca a notícia, a gente analisa, a gente, né, checa, né, mas é um pouco esse, assim, um resumo, né, da atuação do Portal Vermelho hoje no mundo das notícias, né, que é muito disputado. Gente, dar notícia é uma disputa, porque tem um elemento fundamental que nós precisamos entender, né, é que o debate, né, nós estamos fundamentalmente numa disputa de ideias, né? Eu acompanhei um pouco aqui, acompanhei, na verdade, toda a parte inicial do programa, né? Vocês falaram, por exemplo, de Steve Bannon, né? Vocês falaram do que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, hoje, inclusive, teve um acontecimento importante nos Estados Unidos, que foi justamente a prisão daquele xamã, o Jacob Chesley, né, que foi aquele sujeito que ocupou ali o Capitólio. O cara foi condenado a 3 anos de prisão, né? E houve um debate. Gente, não foi simples a condenação dele. Eu estou falando desse assunto porque isso é uma questão em disputa num país como os Estados Unidos, que se propõe a ser, digamos assim, o país da liberdade, né? E que nós precisamos debater. Então, nós estamos fundamentalmente numa disputa de ideias. Perfeito, perfeito. Agora, Carlos Albérico, venha para a roda. Vamos nessa. Inácio, muito boa noite. Agradeço aí por assim, abrir um espaço na sua agenda tão intensa para participar do nosso programa. Como a gente disse aqui, é uma experiência que a gente tem, acho, muito orgulho da nossa parte, desde o dia 29 de abril deste ano, que foi o primeiro programa Bate-Papo 65. O canal hoje, além desse bate-papo, nós temos mais 3 programas, né? Um dedicado ao esporte, outro ao trabalhador, ao trabalho, na verdade, né? O 65 no mundo do trabalho, e outro que a gente está na fase inicial, que são o chamado Mulheres Comuns. Né? O nome até parece meio estranho, mas é o que as camaradas lá conseguiram assim, muito produzir, e realmente é um projeto que interessante. Eu coloquei isso com você como um bom jornalista, né, que já tem conhecimento dessas informações, mas é bom a gente dar uma reforçada. Então, a ideia que a gente pensou, e você já, de forma brilhante, já introduziu, é justamente isso. Nos dias atuais, você está numa disputa de ideias. E o nosso campo, o campo popular e democrático, ele não tem todos os instrumentos que o campo de lá tem, que o campo da direita, da extrema-direita detém, né? E isso ficou provado, por exemplo, nesse personagem aí, do Steve Bannon, que conseguiu montar uma verdadeira máquina, né, de propagar, de disseminar, né, ideias, né, as notícias que não são notícias, são fofocas, vamos dizer assim, notícias falsas, né? Notícia, para mim, sempre é notícia verdadeira, mas vamos por aí. Então, eu queria então nós pensamos nesse programa o seguinte: a comunicação popular na área de fake news. Como é que a gente vai sair de uma situação hoje, vamos dizer assim, de que nós estamos em desvantagem, né, para, vamos dizer assim, assumir um pouco mais de protagonismo nisso, dado, por exemplo, que uma das plataformas que mais se usa hoje, talvez já esteja para ser superada, que é o Facebook. Recentemente teve aquele escândalo, né, em que uma equipe, né, um corpo de funcionários, chegou a denunciar a plataforma fazendo vista grossa para a própria fake news, né, para grupos defensores de ideias fascistas e por aí vai. Então, eu queria assim, um pouco da sua experiência, né, baseada no que você já conhece, né, como é que você vê essa disputa? Quais são os instrumentos que a gente pode, além do que nós alojamos, que tipo de outras coisas nós podemos fazer, que outras ideias nós podemos levantar e podemos pôr em prática para fazer um embate, né, com a famosa fake news? Maravilha. Eu quero dizer que vocês já estão fazendo uma parte importante. Eu lembro, Alberto, a primeira vez que você me falou dessa iniciativa do PCdoB do Rio Grande do Norte, que eu saudei com muito entusiasmo, né?
Eu sei de vários estados, né, em que o PCdoB tem tomado essa iniciativa, né, e isso é muito importante. Eu aproveito para saudar o Christian também, que é um velho amigo de muitas jornadas, que está por aí pelos bastidores também, né? Como eu disse, eu ficaria 65 minutos cumprimentando pessoas queridíssimas do Rio Grande do Norte, né? E sintam-se, portanto, todas essas pessoas afetuosamente abraçadas, né? Eu quero dizer, então, que essa essa iniciativa, como eu disse, de vocês, do PCdoB, do Brasil inteiro, é parte desse esforço. Mas eu quero lembrar também, gente, que há um aspecto fundamental para enfrentar esse desafio das chamadas fake news, que não são outra coisa senão desinformação. Fake news, uma boa definição de uma conversa, uma certa ocasião que eu conversei com a jornalista e ex-coordenadora do FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, integrante do Barão de Itaré, Renata Miele, né? Ela define justamente como desinformação. É diferente de pura e simplesmente dizer que é uma mentira, porque uma mentira, em geral, é uma coisa absolutamente criada, né? Mas a fake news é uma forma errada de informar, é uma desinformação, tem uma sutil e importante diferença em relação a isso. É você pegar um fato e você tratá-lo de uma forma que prejudique alguém. Há pouco o Jean citava, ao comentar as pesquisas, né, o uso de um determinado acontecimento, de um determinado fato, justamente para gerar um desgaste. A governadora Fátima Bezerra tem feito um trabalho admirável, né? Eu não conheço em detalhes as dificuldades, os desafios do Rio Grande do Norte, mas sei, como nordestino, o quanto todos os estados nordestinos enfrentam, né? E você ter uma governadora como a Fátima Bezerra, acompanhada do Antenor, é uma grande conquista para o povo do Rio Grande. Mas então eu dizia, é você pegar um fato e você contá-lo, desenvolvê-lo, opinar sobre ele de forma distorcida. Essa é a fake news. Isso, gente, no passado, né, na comunicação política, na comunicação eleitoral, foi usado, inclusive tem estudos feitos por pesquisadores do Rio Grande do Norte, que é o chamado marketing viral, que não é outra coisa senão o boato, né? Você pega um determinado acontecimento, antigamente isso era feito em campanha, isso tinha em campanhas eleitorais, pegava um determinado fato, uma informação sobre um candidato, dois sujeitos entravam no ônibus e começavam a conversar, contando uma história distorcida sobre isso, e aquilo ali se espalhava a partir daquele ônibus, daquela fila do banco e tal. Isso era o marketing viral. A fake news é o marketing viral na internet, usando o potencial imenso que tem a internet, né, de difusão. Não é mais o cara cochichando no ouvido do outro, né? Agora o sujeito dispara, né, para milhares de pessoas, tanto nos dispositivos de mensagem como nos dispositivos das redes sociais, e isso vira notícia. Eu recebo diariamente, gente, informações as mais estapafúrdias, né? Por exemplo, recorrendo também aqui a um episódio citado aqui pelo Jean também, dizer, a viagem do Lula, né? A passagem do Lula pela Europa. Né? Qual é a versão que os bolsonaristas, ou bolsominions, como a gente está dizendo? Não, o Lula está sendo recebido pela esquerda europeia. Gente, Emmanuel Macron ser definido como um sujeito de esquerda é brincadeira. É brincadeira. Então, pelo amor de Deus, vamos com calma. Né? O Macron, no Brasil, seria do DEM para trás, entendeu? Mas é como se coloca a postura do país, né? Então, do ponto de vista das fake news. Agora, onde houve a grande expansão de fake news? E aí, né, vamos para o papel que é a chamada grande imprensa. Em 2005, gente, a partir de 2005, a partir da eleição do Lula, quantas notícias,
Por exemplo, Operação Lava Jato é o quê? O que ficou comprovado pelo Vaza Jato? Que as informações divulgadas eram falsas, que a prisão do Lula era motivada por razões falsas. O que foi o mensalão? A mesma coisa. Tanto é, né, que hoje o Roberto Jefferson serve ao propósito do bolsonarismo. Então, a chamada grande imprensa, que se anuncia como jornalismo profissional, nós estamos acostumados a ver isso. Nós que mexemos em comunicação, estamos acostumados a ver isso. Não, os caras dizem assim, os Mervais da vida e outros, né, para não ficar citando gente ruim aqui, né, diz assim, não, nós fazemos o jornalismo profissional, não é essa coisa aí de imprensa alternativa e tal, mas foram eles que espalharam distorção para tudo que é lado. E aí eu lembro aqui, gente, uma frase, né, que circula no meio da comunicação, dos comunicadores, e que o Paulo Henrique Amorim, o nosso saudoso Paulo Henrique, né, cita no livro dele, O Quarto Poder, que é uma frase do Roberto Marinho, que ele diz o quê? O meu poder está em não informar, e não... O meu maior poder está em não informar, e não em informar. Então é isso. Você conta uma versão sobre pedalada fiscal, e aí você afasta uma presidente da República. E com um argumento falso, com uma distorção da informação, né? Então, fake news é isso. E quem propagou fake news no Brasil durante 14 anos foi a chamada grande imprensa. Então, o nosso desafio é confrontar-se com essa turma, né? Confrontar-se com essa turma. Que agora, de um certo modo, está levando do Bolsonaro. E eu não acho isso nada bom. Acho ruim, né? Mas é para a turma se dar conta também. Então, vejam bem, o crescimento das fake news aumentou quando? No golpe. Após o golpe, as fake news geraram o golpe, viabilizaram o golpe e aumentaram no golpe a uma escala tal que elegeram o presidente da República. Elegeram o presidente da República. Né? Então, essa é uma questão muito relevante de ser considerada, né? Hoje você tem no Palácio do Planalto, né, uma instância que tem como função espalhar fake news. Então, vejam que essa questão da fake news está associada à democracia. É desafio nosso, superar essa questão da fake news, é desafio nosso derrotar esse governo que está aí. Porque esse governo é o propagador de fake news, de distorção das informações. Eu vou concluir só com uma entrevista que nós publicamos ontem no Portal Vermelho, né, do professor Pedro Santander, um chileno, né? Também vocês citaram aqui as eleições do Chile, que vão acontecer no próximo domingo, né? E que nós estamos cobrindo, o Vermelho está cobrindo através do Comunica Sul, que é um consórcio de jornalistas, né, que está lá acompanhando, e eles, inclusive um rio-grandense do Rafael Duarte está lá. Ontem nós participamos. Ontem eles fizeram um debate, eu acompanhei, e eles estão querendo ver se eu participo de um aí. Eu não sei se eu vou conseguir, a vida está muito corrida. Mas, então, o Rafael fez uma entrevista publicada no Saiba Mais, que nós publicamos no Vermelho, em que o professor Pedro Santander afirma o seguinte: fake news não terão força na eleição do Chile como tem no Brasil. Por quê? Porque há um alto nível de politização da população. Então, na medida em que você aumenta a politização da população, que você empodera a população, ela desenvolve, né, um arguto olhar crítico e, portanto, ela não vai embarcar nessa história de fake news. Então, o nosso desafio é de comunicação, né, e nós diariamente, como eu falei para vocês, fazemos esse trabalho, mas é também um desafio político. Daí porque o Vermelho se propõe a fazer o debate, informar, fazer o debate de ideias e ajudar, contribuir na mobilização, né, democrática do país. Perfeito. O Rafael Duarte está por lá, a gente, inclusive, é parceiro do Saiba Mais aqui. A Jana trabalha no Saiba Mais. Saiba Mais é uma coisa... Eu conversando com o Christian um dia desse, por exemplo, a gente tem um programa semanal, né? E é corrido, você sabe, para a gente botar isso aqui ao ar toda quarta-feira, é puxado, porque a gente trabalha. Eu trabalho na Câmara, o Alberto trabalha no governo do Estado, o Felipe trabalha em outros. Aí, 18 horas, a gente corre para cá para botar o bicho no ar. Mas o Saiba Mais, eu acho fantástico, eles estão colocando todos os dias, 18 horas, um programa no ar. Todo dia pautando. Bom, novamente, boa noite, Inácio. Seja
bem-vindo ao nosso Bate-Papo 65. Como se diz, democracia se combate com informação de qualidade e sem fake news. A disseminação em massa das fake news é um fenômeno enorme, global, que tem consequências devastadoras para a vida e também para a democracia. E o problema é real e exigem respostas efetivas que preservem o direito fundamental à liberdade de expressão. Inácio, o que podemos falar aqui? Também já que temos também profissionais da imprensa que nos assistem aqui, o que você diria a eles o que precisa, digamos, os profissionais de imprensa, jornalistas, radialistas, aqueles que escrevem, os blogueiros, que defendem a democracia, como eles se inserem nesse papel importante do combate às fake news? Inácio, antes de você responder, o Felipe, ele é radialista, por isso eu acho que tem um certo oportunismo essa pergunta dele. Rapaz, olha aí quem mandou a mensagem. Jorge, um beijo para você, Fafá e as meninas. São pessoas muito queridas. Cara, pô, como eu gosto desse cara, viu, gente? Vocês não têm ideia. Eu lembro, viu, Jean e Alberto, que eu convivi uma ocasião que aqui fazendo uma memória, né? Nordestino tem que contar um caos de vez em quando, né? George eleito pela primeira vez vereador, e aí a gente juntou para fazer um planejamento do mandato do George. Rapaz, foi uma experiência maravilhosa para mim. George é esse cara incrível, né? Sujeito muito bacana. Muito obrigado, Jorge, pelas suas palavras. Felipe, não se incomode com essa gaiatice do Alberto, não, que ele é assim mesmo, viu? Você está certo. A gente precisa trocar experiências. Eu quero lhe dizer que eu sou um cara que admiro muito, muito, né, o trabalho dos radialistas. Muito. Porque é uma trincheira. Quantas vezes já não se disse que o rádio tinha morrido, né? Televisão, né? Depois a internet e tal, e os radialistas. Eu, por exemplo, não vou fazer um comercial, mas eu começo o meu dia ouvindo rádio, né? E vou de 5h30, 6 horas da manhã até 8, 9 horas, por aí, 8h30, né, ouvindo rádio, entendeu? Porque é ali ali eu vou processando, vou lendo coisa, vou fazendo o café da manhã. Então, eu só não escuto mais rádio porque o tempo não cabe no meu dial o dia todo, né? Mas, então, eu acho que o primeiro é isso, persistência de quem faz rádio, sabe? A persistência, continuar existindo. Olha, eu sou de uma cidade, eu sou de Sobral, como o George falou aí, né? Conterrâneo do Belchior, né? Pois bem, aqui em Sobral, né? Eu estou em Sobral nesse momento, aqui em Sobral tem um programa de rádio chamado Varandão da Fazenda. É um programa de forró pé de serra que existe há uns 50 anos. O sujeito que faz, né, tem 80 e lá vai cacetada. Sabe o que era que ele fazia, Felipe? Quando eu era criança em Sobral, ele era o meio. Não tinha internet, não tinha telegrama, não tinha WhatsApp, não tinha não sei o quê. Era através dele que as pessoas diziam que iam visitar um parente que mora lá na cidade tal. Era através desse programa. Então, o rádio, persistir no rádio já é uma grande coisa. É uma grande contribuição. Até porque o rádio ele consegue furar esse bloqueio da chamada grande imprensa, né? Porque ali você passa informações, você, né, consegue furar esse bloqueio. Até porque a turma não fica mais desatenta, vamos dizer, está mais preocupada com televisão, não sei o quê e tal, e no rádio você consegue ali de vez em quando, né? E agora com a rádio web, então, isso é até mais fácil, né? Então, isso já é uma coisa em si. Uma outra coisa importante, né, assim, para quem está na redação, né, para quem está em redação, aí é uma disputa diária, gente. É uma disputa diária. Eu tenho dezenas, centenas de amigos e amigas jornalistas, né, que estão na redação desde sempre e tal, e dizem, é uma disputa diária, né, com o editor, com o dono do jornal. Tem aquela famosa história, né, de que acho que todo jornalista já ouviu falar essa história, né, do
jornalista que escreveu lá uma matéria e tal, não sei o quê, aí chega não é nem o editor, é o dono do jornal, chega e fala, mas por que você escreveu isso aqui desse jeito? Ele disse, não, eu escrevi porque eu penso assim. Aí o cara disse, não, você não tem que pensar como você pensa, tem que pensar como eu penso. Mas então é isso, é uma batalha diária, né? Justamente para poder você procurar, né, ter o primeiro compromisso, Felipe, fundamental. Né? Nós já vimos aqui o quanto a distorção, a desinformação é maléfica. O primeiro compromisso é com a verdade. Esse é um compromisso fundamental de qualquer jornalista, para qualquer comunicador, né? Radialista, jornalista, internautista, youtuber, o que seja. É o compromisso com a verdade. Porque ali você tem um esteio poderoso. Você pode confrontar o dono do jornal dizendo, bom, tudo bem, a gente pode contar desse jeito aqui, mas as pessoas vão dizer, isso aqui não é verdade. Então, o compromisso com a verdade. E a verdade, ela não é de esquerda, de direita. Ela é um fato. Então, o compromisso é com o fato. Isso é fundamental num profissional de comunicação. Normalmente, a direita que desrespeita a verdade. Né? Mas, então, esse é um compromisso fundamental, né? E o esforço de permitir, né, de possibilitar a participação, o protagonismo do povo. Olha, nós também que trabalhamos nesse meio da comunicação, toda vez que a gente coloca um personagem, que a gente ouve o povo, que a gente... muitos veículos de comunicação têm lá a sua seção de cartas, a seção Fala Povo. Quando você possibilita a participação popular, né, você tem uma fidelidade maior, né, você tem um protagonismo maior da população. Então, me parece que são assim, elementos fundamentais, viu, Felipe, para que o profissional de comunicação, seja ele radialista, jornalista, né, repórter de TV, editor, o que seja, né? São esses compromissos, assim, sabe, que eu acho que são fundamentais. Né? E eu aproveito para lhe cumprimentar e saudar. Siga firme nesse trabalho como radialista. Muito bem, muito bem. Essa questão do rádio, Nácio, é isso. Eu vejo essa integração. Você tem rádio, redes sociais, e com redes sociais você tem dezenas, né? Facebook, YouTube, Instagram, e cada uma com suas características. Eu vejo aqui no estado, as rádios têm muito mais papel de comunicação e dessa interação, você fala, do mandar o salve, um abraço, um salve, um beijo, aquela promoção que entrega a camisa do Abadá do Carnatal, ou que entrega o liquidificador, etc., o ventilador, do que propriamente... Até porque as televisões regionais, eu não sei no caso do Ceará, mas as televisões regionais só tem aquele espaçozinho do telejornal local. Aqueles 20 minutos do RN, do Bom Dia, primeira edição, RN, né? Do RN, primeira e segunda edição, ou mesmo no SBT, os telejornais locais é 10, 15 minutos, 20, 40 minutos no máximo. As rádios não, tem vários programas, né? E com essa questão da internet, virou uma televisão, vamos dizer assim. Eu mesmo tive experiência até 50 dias atrás como comentarista numa rádio grande aqui em Natal, passei quase um mês comentando uma vez por semana, e era uma coisa gigante, porque assim, a gente não tem dimensão, e as pessoas depois iam falar comigo, Jean, te ouvi na rádio, mandei um alô, manda um salve pro seu primo, que faz lotação, Natal, no interior, ele traz o pessoal para fazer a lotação, manda um salve pro seu primo, João Paulo, um salve pro primo João Paulo, João Paulo. Eu tenho uma história rapidinha, parecida com essa. Eu acredito que vocês devem lembrar do Messias Pontes, né? Era um jornalista do Ceará, um cara, um lutador, né? E o Messias tinha um programa chamado Espaço Aberto, todo dia, das 8 às 9 da manhã, numa rádio de muita audiência em Fortaleza. E ele me convidou para ser um comentarista nas terças-feiras. Toda terça-feira eu participava do programa, né? Aí, vez por outra, ele me chamava para ir um dia que algum faltou, não sei o quê e tal. E eu, pois bem, aí um certo dia eu estava numa atividade num bairro popular de Fortaleza, no bairro Heller, né, que tinha lá uma vereadora do PCdoB, Eliana Gomes, um grande quadro da liderança popular. Quando eu cheguei, né, as pessoas vieram falar comigo, olha aí o Inácio,
todo dia eu me escuto no rádio, todo dia. Então, as pessoas... ontem mesmo, no grupo do WhatsApp que eu participo aqui, dos colegas da escola, né, que a gente estudava ainda quando era adolescente, ele mandou um alô para mim no programa. Eu saí do programa já faz 60 dias. Eu passei 4 semanas aí, como a gente colocou umas opiniões mais firmes, aí eu fui desconvidado, vamos dizer assim. Pararam de convidar, né, na realidade. Mas é isso. Então, assim, essa disputa é fundamental. É fundamental. Agora, uma coisa que eu queria ouvir você, essa questão, voltando aqui para as redes, né? Nós chegamos atrasados, a primeira constatação minha, né? Uma opinião minha. A direita chegou nas redes sociais porque a gente, do ponto de vista organizado. Você tem o YouTube agora, que você tem canais que a gente pode dizer que são progressistas, a exemplo do nosso. Nossos youtubers, o próprio Renato Rabelo falou no Congresso Nacional, não, nós fomos formando os nossos youtubers, não sei se vocês perceberam isso, eu achei fantástico, o Renato Rabelo dizendo que a gente está formando nossos youtubers, coordenados pela Manuela Dávila, tá aqui. Mas é isso, mas aí a direita chegou primeiro, por chegar primeiro, ocupou, você tem canais bolsonaristas e de ultradireita, antes de Bolsonaro existir, do ponto de vista real, gigantescos. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, que tem aquela bolha. O cara que tem 1 milhão de seguidores, ele faz um ao vivo, 150 mil pessoas assistem, 100 mil pessoas assistem. É isso, mano. A gente tem aqui quase 1.000 pessoas seguindo a gente, inscrito. Nós vamos ter ao vivo aqui 20, 25, 30. Aí depois que as pessoas reassistem, né? Aí sobe para 200, 300. O que eu estou falando nessa introdução para dizer assim, a gente chegou atrasado. E aí, eu não sei se você acompanha isso, eu vi uma resolução, uma decisão do TSE para atacar os canais bolsonaristas, que é essa questão do financiamento. O TSE diz que vai impedir que os partidos e os candidatos, os políticos, né, os detentores de mandato, patrocinem, financiem canais ou veículos de comunicação em redes sociais. Né? Aí os rapazes têm uma ponta, porque isso é essa questão da regulação, do controle social, de impedir. Porque se foram as redes sociais que rompeu com essa hegemonia, né? Não vou dizer que acabou com a hegemonia, porque realmente, só um parênteses, eu lembro que nós fizemos aqui um seminário com o Inácio Arruda sobre o Estatuto da Cidade, quando o Jorge era vereador, e Inácio ia entrar ao vivo no RNTV, primeira edição, ao mesmo dia. Então eu tive que tirar Inácio da UFRN para a TV Cabugica em Candelária, que é perto, mas tinha que fazer um zigue-zague de trânsito, que eu gastei mais tempo no trânsito do que ele dando a entrevista lá de 1 minuto, né? E essa entrevista repercutiu no Estado. Então, a televisão ainda tem papel de massa. Pois bem, para terminar, que senão eu vou ficar aqui no 8. Como a gente enfrenta e como a gente faz esse debate em torno de impedir que essa superestrutura hoje, que enfrenta o bolsonarismo, que é nossa aliada momentânea, para estrangular os canais que compartilham fake news, que transmite ódio, que interdita o debate, não recaia no futuro em cima da gente. É essa a minha preocupação hoje em dia. É isso. O que é que você acha? Oi, Inácio, vamos fazer o seguinte, diante do adiantado da hora, né, como se dizia o locutor, já que vocês estão falando em rádio, eu queria assim, propor o que nós fizemos no programa passado, que eu e Felipe Inácio fosse anotando aí, Inácio, e a gente se responderia no final e já... É isso, Jean? O que é que você acha? Eu me empolguei, Alberto, desculpa. Não. E aí eu que fiquei empolgado aqui também, porque eu vi... a sua pergunta, na verdade, está dentro da minha pergunta, por isso que eu também me antecipei por isso. Pode ser assim, então, né? Lá, eu faço, depois o Felipe faz, o Inácio responde e na resposta dele a gente encaminha para o final. Pode ser assim, meu jornalista, condutor do bate-papo? Assim. Diz aí, Alberto. Mas, Inácio, eu vou também vou procurar ser muito rápido. É o seguinte, me lembrando aqui, vocês iam conversando, eu fui tentar juntar algumas peças aqui, me lembrei que no início dos governos populares, ou seja, na eleição do Lula, nós apresentamos, e quando eu digo nós, não só nós, né, do PCdoB, mas diversos segmentos da sociedade apresentaram, no caso, algumas ideias, né,
para ser incorporado ao programa de governo, né, do Lula, né? E, na verdade, tem um debate sobre algumas reformas que o Estado precisaria, dado que você vinha, né, de uma ditadura, passando pelo governo no início das ideias neoliberais do Collor, né? Passamos aí depois por Fernando Henrique Cardoso, antes temos Sarney, etc, etc. Quer dizer, antes de Collor, Sarney, por aí vai. E uma das reformas, né, que não tinha o nome de reforma, mas ele chamava-se democratização dos meios de comunicação. Quando se fala isso no Brasil, é uma grita geral por parte das grandes corporações, né, dos grandes conglomerados de comunicação, aí você sabe mais do que eu, o internauta também sabe, porque fala logo em regulamentação da mídia. Então, isso para eles é um mal, é um fantasma que fica o tempo todo assombrando eles, né? Então, a minha pergunta é, ainda está na pauta a questão da democratização dos meios de comunicação? Né? Como fazer isso? Se Inácio fosse o ministro das Comunicações do Brasil amanhã, no 1º de janeiro de 2023, o que deveria ser feito? A sociedade precisa enfrentar essa pandemia de mentiras e desinformação que são produzidas de forma coordenada, né, por setores que são contra, né, são contra o povo brasileiro, que são contra a democracia. Então, o que poderíamos digamos, a forma, digamos, de nós, povo brasileiro, combater as fake news, digamos, e estipá-las? Vou começar por aí. Bom, tramita no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, chamado PL das Fake News. Né? É um projeto de lei, né, que começou a tramitar, né, em plena pandemia. Né? Houve uma mobilização intensa de diversos segmentos, e aí eu vou destacar aqui, né, uma pessoa que, para mim, é fundamental nisso, eu já citei o nome dela aqui, que é a Renata Miele, que era presidente do FNDC, era coordenadora geral do FNDC. Mas amanhã eu vou participar de um debate semelhante a esse com ela. Né? É sempre uma alegria, manja de fake news como poucos. Né? E ela tem, inclusive, tem sido assim, uma consultora informal do relator desse projeto na Câmara dos Deputados, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O que é que fica claro, assim, numa síntese, né, do projeto relatado pelo deputado Orlando? É que é preciso mesmo regular. E aí eu já entro um pouco até na pergunta do Albérico e tentando dialogar, inclusive, com o Jean levantou. Né? É que o seguinte, gente, só para a gente ter uma ideia, há 12 anos aconteceu a Conferência Nacional de Comunicação. O presidente era o Lula. No penúltimo ano do Lula, realizou-se a Conferência Nacional de Comunicação. E aquela conferência aprovou uma plataforma. Entre outras coisas, né, ela aprovou propostas de regulamentação do capítulo da Constituição brasileira, que já tem 33 anos, e esse capítulo nunca foi regulamentado plenamente por pressão das famílias que eu falei agora há pouco, né, que controlam a comunicação no Brasil. Isso nunca foi regulamentado. Então, é preciso regulamentar a comunicação no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, há pouco, num debate sobre esse assunto, né, entre um defensor dos meios de comunicação e uma pessoa que defende a regulamentação, a democratização da comunicação, aí o que é contrário disse assim, mas esse negócio de regulamentar, isso é coisa da Venezuela, de Cuba, né? Isso não existe e tal. Aí o militante da comunicação disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 10 países europeus e os Estados Unidos e o Japão, e você escolhe o modelo deles para usar no Brasil. O que você escolher, o país que você citar, eu proponho para regulamentar no Brasil. Todos servirão, eu não vou incluir Cuba, Venezuela, China, nenhum. Eu vou incluir
países europeus e países, e os Estados Unidos e o Japão. Porque a turma não sabe o que é regulamentar, gente. Eles são contra porque sequer sabem o que é. Veja bem, na época da Confecom, né, o grande temor, né, que teria um poderio gigantesco nas comunicações no Brasil eram as chamadas teles, né? A Telefônica, a Vivo é a mesma Telefônica, né? A Claro, a TIM. Para vocês terem uma ideia, em termos de poder econômico, naquela época, as emissoras de TV no Brasil faturavam algo em torno de 10 bilhões de reais por ano e as telefônicas 100. Então, o poder econômico dela era 10 vezes maior. E o grande temor era que essas empresas iam acabar, né, com a televisão, a radiodifusão no Brasil. Pois bem, quem são hoje os superpoderosos das comunicações? As Big Techs, né? Facebook, YouTube e o WhatsApp é a mesma coisa, né? Aí entra Google e os demais, né? Então, gente, é preciso regulamentar isso. O Albérico há pouco lembrou, né, o escândalo do Facebook. O escândalo do Facebook, que por acaso, no Brexit, na época do Brexit, né, cumpriu um papel muito importante para aprovar o Brexit. Recomendo o filme chamado Brexit, que é um filme que está disponível aí nos streams, né, nas plataformas de stream, que mostra justamente como funcionou, né, a disseminação de mentiras, o vazamento de informação de seguidores do Facebook, né, usuários do Facebook. Então, é preciso regulamentar essa turma. E aí o projeto do deputado Orlando, ele propõe exatamente isso, que haja uma regulamentação, que haja punição, tanto para quem dissemina como para quem financia. Veja qual foi o julgamento que aconteceu recentemente do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso jornalista advogado Jean acompanha bem isso, né? O que aconteceu no julgamento da chapa Bolsonaro e Mourão? O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que houve disseminação de informação, que houve uso de redes sociais, que houve financiamento, mas não tinha como caçar a chapa, porque a circunstância não permitiu e tal. Mas qual foi o recado que eles passaram? Caçaram o deputado Francisquini, lá do Paraná, porque disseminou fake news. Então, na verdade, isso é uma necessidade do Brasil. É preciso regulamentar, né, fake news, regulamentar as plataformas, né, não para dar poderes plenos para elas, né, mas que haja um critério, né, para se tirar do ar canais que disseminem fake news. Então, gente, eu acho que essa é uma questão fundamental. Portanto, Alberto, a democratização da comunicação continua em pauta. Só que não é exatamente aquilo que a gente falava há 10 anos. As bandeiras evoluíram, né, para regulamentar. Claro, regulamentar as telecomunicações também. Por exemplo, o Jean há pouco lembrava aqui essa coisa da limitação das emissoras locais, que só tem ali 4, 5, 10 minutos por dia para transmitir os seus telejornais. A regionalização das emissoras, das programações das emissoras, é uma coisa fundamental, né? Você assiste uma programação de teledramaturgia das emissoras brasileiras, tem uma língua nacional, como se nós não falássemos de forma diferenciada. E pior, quando resolve imitar um nordestino, é aquela palhaçada, né, que a gente está acostumado a ver, uma caricatura, né, de sotaque do nordestino. Então, a regulamentação, né, da programação regional, né, a regulamentação, inclusive, né, das informações, dos horários. É um escândalo o que acontece no Brasil, ao meio-dia, passando programa policial com sangue saindo pela tela da televisão. Isso é um absurdo completo. E isso favorece a quem? A grupos de direita, que propagam essa coisa da violência, né? Então, a regulamentação ela continua, né, e ela se expande, né, para outras questões. Eu acho, Jean, que essa questão do nosso atraso é verdadeiro, né? Você tem toda a razão. Eu acho que a gente, digamos assim, ficou para trás em relação a isso. Agora, gente, tem um elemento fundamental. E aí esses filmes
que eu citei, eu citei um, mas tem outros, né, que tratam dessa questão. Aí entrou o poder da grana, entendeu? Por quê? Porque esses canais que têm milhões de seguidores, essa turma foi bancada por muita grana. Muita grana. Por quê? Porque há um projeto. Aí eu vou fazer mais uma indicação aí no caso de livro. Há um livrinho de 200 páginas por aí, de um sujeito chamado Giovanni da Empoli, que se chama Engenheiros do Caos. Esse livro é recomendável para qualquer pessoa que atua na comunicação e que também atua no mundo da política, e para qualquer pessoa que quer entender o que está acontecendo no mundo da comunicação hoje, no mundo das fake news, né? Porque é justamente a construção desse ambiente de ódio, né? Esse ambiente de tensão, né? De intolerância, né? Que as redes sociais representam, né? Em boa parte representam. Então, esse ambiente ele está em sintonia, né? Essa coisa da força da direita, né? Nas redes sociais, né? Ela guarda uma certa sintonia justamente com esse ambiente político e com essa construção, né? Essa construção financiada com recursos altíssimos, né? Vejam, o Steve Bannon foi preso semana passada, desafiando, que diz que o grande objetivo dele é derrotar o Biden. Quem era o cara que ele usou? Um dos caras ricos dos Estados Unidos, um bilionário chamado Donald Trump, que tocou muita grana, né? Aliás, uma coisa interessante, a primeira postagem do Donald Trump, né, em relação ao Obama era dizendo que ele apresentou uma certidão de nascimento do Obama, dizendo que ele não era norte-americano, que ele era queniano. Então, veja só, aquilo que eu falei, é uma desinformação. Ele apresentou uma certidão, o Obama tem raízes no Quênia, né? Mas ele não nasceu no Quênia. A certidão dele não é do Quênia. Então, você distorce a informação. Então, com muita grana, essa coisa ganhou as redes sociais. E aí, no Brasil, nós vimos isso para todo canto. Então, assim, o desafio nosso, gente, enfim, o grande desafio nosso é a luta de comunicação, tudo isso que eu falei até agora. Agora, sem a luta pela democracia, minha gente, nós não teremos muito caminho por onde ir, né? Nós já vivemos, alguns de nós, né? Eu com mais tempo, sou menos jovem, digamos assim, militei ali na luta já no fim da ditadura, né? E o que nós que podemos observar isso, que vivemos isso, e nós que analisamos isso, que lemos sobre isso, vemos o quanto tem sido importante, né? Com todas as dificuldades, os 36 anos de democracia que o Brasil vive desde 1985 e que agora essa democracia vive ameaçada. E por que o Bolsonaro e os bolsonaristas vivem falando, não, tem cuidado, senão eu fecho, não sei o quê, porque eles não querem democracia. Então, vejam como tem sintonia, né? A intolerância nas comunicações, a intolerância nas redes, né? A agressividade com a falta de democracia. Essa turma pede o fim da democracia, né? Então, para que justamente essas ideias deles floresçam, né? Com muito mais força. Então, é um desafio gigantesco, nós temos que recuperar o terreno perdido. É isso que o Renato Rabelo falou no Congresso do PCdoB. Nós temos que nos transformar em youtubers. Vocês, volto a dizer, vocês cumprem um papel destacadíssimo. Aliás, Jean, você disse que são 817 inscritos. O 817 sou eu, viu? Eu me inscrevi. Na hora que eu entrei aqui, eu não era inscrito ainda. Então, vou receber, toquei lá o sininho para quando eu receber, sempre que vocês entrarem no ar. Né? Então, esse esforço eu valorizo. Gente. Eu quero dizer que o Albérico, há muito tempo, me pediu uma hora na agenda e tal, quando é que a gente faz e tal, e eu enfrentei aí problema de agenda, eu tive que fazer passei por cirurgia e tal, não sei o quê, mas fico muito feliz
muito feliz de participar, de ver vocês realizando isso. Me disponho a vir outras vezes, para outras ocasiões, para discutir outros temas, né? Eu faço toda sexta-feira pela manhã um programa com a Ana Maria Prestes, né? Que o Alberto, inclusive, é um das nossas audiências, Jean também, né? Que é um programa de análise de política internacional, né? Então, assim, é um esforço a mais que você agrega na sua agenda, porque você tem que pegar aquele tema, estudar, trabalhar um pouco mais, ver as informações e tal. Então, assim, tem uma pré-produção. E nós, assim, tanto a Ana como eu, nós somos apresentadores, debatedores, âncora e produtores, né? Nós é que vamos atrás dessas informações e tal, porque essas dificuldades que nós enfrentamos ainda, estruturais, materiais. Mas é esse nosso esforço diário, cotidiano, dedicado, né, que vai justamente... Claro que não é só essa coisa da formiguinha também. Nós queremos ser um formigueirão grande, incomodar, fazer confusão, né? Mas é esse esforço importantíssimo. Por isso que eu saúdo muito vocês. Assim, Rio Grande do Norte é um estado importante, né? Revolucionário, né? Tem um papel relevante na história do Brasil, né? Inclusive na luta das mulheres, né? Com a primeira prefeita do Brasil, né? É uma potiguar, né? Você tem, então, aí uma passagem rica, valiosa, e eu me sinto muito honrado, agradecido mesmo por esse convite, por participar desse papo e, mais uma vez, sendo repetitivo, por encontrar tanta gente querida, né? Que, aliás, é esse dado, eu vou findar com isso, gente, uma novidade da comunicação, né? Quer dizer, nesse programa com a Ana, nós já entrevistamos, né, a ex-presidente do Senado do Equador, a Ana num canto, eu no outro, e a Gabriela Rivaderia no México, porque ela estava exilada, né? Nós já entrevistamos um dirigente da Marcha Patriótica da Colômbia. Nós já entrevistamos um senador boliviano logo depois do golpe de 2019. O cara falou não podia aparecer nem a imagem dele, era só o áudio dele. Já entrevistamos o secretário de Relações Internacionais do Partido Comunista dos Estados Unidos há exatamente um ano, ele lá no Texas. Então, assim, a internet nos permite isso. Então, vocês entrevistam o Medeiros, né? Imagina, em fusos horários, 11 horas de diferença, né? Então, assim, isso é um valioso instrumento, né? E nós, com as nossas ideias, com as nossas opiniões, né? Com a riqueza e com a ousadia, podemos fazer muito, muito mais. É isso, gente. Muito obrigado. Já antes de você... Valeu, Inácio. Que agradece. Antes de você encerrar, eu não vou querer já lhe atrapalhando, só fazer aquele velho convite, né? Convite para que os internautas, eles, no próximo sábado, mais uma edição do 65 no Trabalho, nós vamos entrevistar o nosso Pedro Júnior, que é o coordenador da UNEGRO aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos tratar sobre a questão da luta antirracismo, né, e contra o racismo, e o papel dos trabalhadores, né, se somando a essa luta aí, ok? Sábado, 65 no Trabalho, às 11 horas, canal M65. Já. Beleza. Não sei se vocês perceberam, mas o Alberto tá corado, rapaz. Esse feriadão pegou uma praia. Vamos chegar a estar bronzeado. Tá brilhando, prateado. Muito bem, Carlos Alberto. Merecia. Ei, gente, ficamos por aqui. Vida longa, bate-papo 65. Até a próxima quarta-feira com mais um convidado. Obrigado, Inácio. Firme na luta. Até a próxima.